Você já parou para pensar que uma simples planta pode ter mudado o rumo da história humana? Que algo que brota da terra, verde, aparentemente inofensivo, já foi venerado como divindade, usado como arma política e até mesmo carregado para fora da terra por cientistas? Pois é, o que hoje chamamos geneticamente de erva esconde segredos que atravessam séculos, civilizações e até fronteiras entre o real e o impossível. Há plantas que curam, outras que alteram a mente e algumas criaram impérios ou os destruíram. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou lhe contar algumas coisas que vão mudar a sua forma de pensar sobre isso. Mas antes, dê aquela força pra gente, curte o vídeo, compartilha com quem você acha que gosta desse conteúdo e siga o nosso canal. Isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo para você. Bom, vamos lá. Desde os tempos mais antigos, a humanidade desenvolveu uma relação profunda, quase espiritual com certas ervas. Elas estavam nos rituais, nas guerras, nas curas, nos banquetes. Algumas viraram símbolo de sabedoria, outras foram perseguidas como maldição. Mas o que há de tão especial nessas folhas? O que elas carregam que é capaz de mexer com o corpo, a mente e até a política? Prepare-se para mergulhar em um universo onde botânica encontra o misticismo, onde ciência esbarra no mistério e onde 19 fatos absolutamente inacreditáveis vão mudar a forma como você olha para qualquer erva. Nesse vídeo você vai descobrir histórias escondidas entre raízes e galhos, casos científicos que parecem lendas e verdades tão estranhas que parecem mentira. Mas atenção, quanto mais avançarmos, mais absurdos e reais os fatos se tornam. Está pronto para a primeira revelação? Então respire fundo e venha comigo descobrir o que torna essa erva tão poderosa. Antes de ser proibida, marginalizada ou comercializada em lojas modernas, a erva era sagrada. Imagine uma fogueira crepitando no coração da floresta, xamãs entoando cânticos antigos e uma fumaça espessa subindo em aspirais lentos para o céu. Ali, aquela erva não era um simples vegetal, era um elo entre o mundo dos vivos e dos espíritos. Povos antigos acreditavam que algumas plantas tinham o poder de abrir portais invisíveis para a cura, para o conhecimento ou até para conversar com os deuses. Na floresta amazônica, por exemplo, a ayahuasca era e ainda é usada como ferramenta de expansão da consciência em rituais que duram horas e transformam profundamente quem participa. Já no Oriente, registros indicam que os hindus utilizavam cannabis como oferenda à divindade Shiva, acreditando que ela limpava a mente e elevava a alma. Na América do Norte, o tabaco era considerado um presente dos céus, inalado durante cerimônias para pedir proteção, orientação ou agradecer pela vida. Essas ervas eram tratadas como reverência, preparadas com rituais e consumidas com propósito. Mas o que acontecia nesses estados alterados de consciência? Seriam apenas alucinações ou visões de algo que a ciência moderna não consegue explicar? Milhares de relatos descrevem encontros com entidades, cura de doenças, revelações pessoais e uma sensação de unidade cósmica. Ainda hoje, mesmo sob o olhar cético do mundo contemporâneo, essas práticas continuam vivas. Será que existe algo nessas folhas que ultrapassa a lógica e toca o invisível? Ou será tudo efeito de uma mente sugestionada? Em algum momento da história, a erva deixou de ser sagrada e passou a ser temida. No lugar dos rituais ancestrais, vieram os tribunais, as celas e as campanhas de medo. Mas o que causou essa reviravolta? Como algo usado por séculos por curandeiros, xamãs e sábios
passou a ser tratado como uma ameaça pública número 1. A resposta? Claro, não está apenas na planta, mas no poder que ela representa. E quem tem poder sempre assusta quem quer controlar. Nos Estados Unidos, nos anos de 1930, o cenário era tenso. Racismo, disputas econômicas e um governo buscando controle. Foi esse contexto que surgiram campanhas massivas contra a cannabis, com filmes como Reefer Madness, espalhando a ideia de que a erva transformava pessoas em criminosos enlouquecidos. Mas por trás disso, havia mais do que preocupação com saúde pública. Indústrias poderosas como as de algodão, do papel, temiam a ascensão do cânhamo. E não demorou para que a planta se tornasse um símbolo de rebeldia e uma desculpa para perseguir minorias. O mais curioso é que, enquanto se proibia o uso da erva com uma mão, governos e farmacêuticos estudavam seus efeitos com a outra. Contradições? Muitas. Mas o impacto foi real. Milhões de pessoas criminalizadas, culturas inteiras reprimidas e uma planta que já foi considerada sagrada, agora vista como inimiga. O que exatamente queriam esconder? Que tipo de conhecimento ou liberdade ela representava? E mais, quem realmente lucrava com esse medo? Sim, você leu certo. A erva já chegou ao espaço. Pode parecer cena de ficção científica, mas não é. Cientistas curiosos sobre como essas plantas se comportariam fora da Terra decidiram levá-la para a Estação Espacial Internacional. O objetivo? Estudar como a ausência de gravidade afeta o crescimento, a produção de compostos e até a interação bioquímica dessas espécies. Afinal, se um dia formos colonizar outros planetas, vamos precisar levar a natureza conosco, inclusive as ervas. Em 2017, por exemplo, a Space Tango, uma startup especializada em biotecnologia espacial, começou a enviar células de cannabis ao espaço para analisar como o ambiente de microgravidade alterava seus componentes ativos, como o CDB. O resultado? Ainda pouco divulgado, mas rumores indicam que os compostos podem se comportar de formas inesperadas quando expostos ao vácuo cósmico. Além da cannabis, outras ervas como hortelã e manjericão também estão sendo testadas para cultivo espacial. Não só como alimento, mas por suas propriedades medicinais. Agora imagine, uma estufa flutuando sobre a Terra, com plantas crescendo lentamente enquanto o nosso planeta gira silenciosamente ao fundo. Parece poético, não? Mas por trás dessas imagens está um esforço estratégico. A erva que um dia foi queimada em rituais hoje é cultivada em módulos de alta tecnologia em órbita. O que será que os cientistas descobriram lá em cima que ainda não revelaram aqui embaixo? Se você acha que as ervas são apenas temperos ou relaxantes naturais, prepare-se para mudar completamente sua visão. Dentro de folhas, caules e flores escondem-se verdadeiras fábricas bioquímicas. Complexos sistemas naturais que produzem compostos capazes de interagir diretamente com o cérebro humano. Sim, algumas dessas substâncias são tão potentes que conseguem simular ou interferir em neurotransmissores, influenciando o humor, percepção, memória e até mesmo a dor. Um exemplo fascinante é o sistema endocannabinoide, presente no nosso corpo e que curiosamente responde com precisão a elementos encontrados na cannabis, com o THC e o CDB. Mas não para por aí. A nicotina vinda do tabaco que liga os receptores cerebrais que liberam dopamina, o famoso hormônio do prazer. Já o chá com a teanina e cafeína consegue equilibrar a tensão e relaxamento ao mesmo tempo. Ou seja, as ervas não apenas agem em nosso corpo, elas se comunicam com ele.
Mas como essas plantas desenvolvem tais habilidades químicas? Seria uma simples questão de evolução ou uma pista de que a natureza entende nosso corpo melhor do que nós mesmos? Estaríamos cercados de seres silenciosos que nos influenciam e até nos curam, sem percebermos? Se o cérebro é um vasto universo, talvez algumas ervas tenham encontrado o atalho para dentro dele. Nem sempre a erva esteve apenas nos templos ou nos laboratórios. Às vezes, ela estava no campo de batalha, literalmente. Pouca gente sabe, mas certas plantas desempenham papéis estratégicos em guerras, revoluções e embates políticos ao longo da história. Elas não carregavam espadas, mas tinham o poder de alimentar exércitos, anestesiar feridos e até desencadear conflitos globais. Uma simples folha podia valer mais do que ouro. Pense no chá. No século XVIII, a taxação abusiva do chá pelos britânicos foi o estopim para a Revolução Americana, culminando no famoso Boston Tea Party, quando colonos revoltados jogaram toneladas de ervas ao mar como sinal de protesto. Já o tabaco, em tempos coloniais, foi usado como moeda, e seu cultivo forçado sustentou economias inteiras à base da escravidão. Em outra frente, durante guerras mundiais, plantas medicinais como a papoula e a morfina vegetal salvaram milhares de vidas, mas também viciaram soldados e criaram novas dependências. A erva estava lá, na mão dos generais, nos rituais dos guerreiros e nas negociações diplomáticas. Uma testemunha silenciosa e às vezes decisiva dos grandes eventos que moldaram o mundo. Mas será que ao longo da história usamos essas plantas ou fomos usados por elas? O quanto do que vivemos foi guiado por decisões humanas e o quanto foi soprado pelas folhas do acaso? Nem sempre o efeito das ervas é previsível. Às vezes, o que começa como uma busca por relaxamento termina em experiências bizarras, reações intensas ou até fenômenos quase sobrenaturais. Algumas plantas parecem brincar com o corpo humano, alterando não só a percepção do tempo e do espaço, mas também os batimentos do coração, a temperatura da pele e até a forma como ouvimos sons ou sentimos o toque. Cada organismo reage de um jeito. E aí? A erva mostra sua face mais imprevisível. Pessoas que experimentavam a Salvia divinorum, por exemplo, relataram viagens mentais tão intensas que perdem totalmente a noção da realidade. Com visões geométricas, sensação de estar fora do corpo ou sendo engolido pelo tempo. Já o boldo, popular nos chás de vó, pode provocar suor excessivo e pressão baixa se consumido com excesso. Há quem tenha crises de pânico com chá verde. O chá verde concentrado ou reações alérgicas violentas com urtiga e arruda. Não é ficção. São casos reais documentados em relatos médicos e estudos de campo. Essas reações fazem a gente se perguntar: será que conhecemos mesmo tudo que essas plantas são capazes de provocar? Ou ainda estamos apenas na superfície, brincando com moléculas que mal compreendemos? Talvez os efeitos bizarros sejam, na verdade, pistas de algo mais profundo. Algo que nosso corpo tenta dizer, mas que ainda não conseguimos escutar. Ao longo dos séculos, a humanidade oscilou entre dois extremos: ver a erva como milagre ou como ameaça. Mas nos últimos anos, um novo capítulo tem sido escrito, com jalecos brancos, estudos clínicos e diagnósticos de laboratório. A medicina moderna tem redescoberto o poder terapêutico das diversas plantas, muitas delas antes proibidas ou ignoradas. Mas isso levanta uma questão desconfortável. Estamos realmente tratando doenças ou apenas trocando um tipo de ilusão por outro? A cannabis medicinal
é hoje usada no tratamento de dores crônicas, epilepsia, ansiedade e até câncer. Em hospitais da Alemanha e do Canadá, ela já é prescrita com regularidade, controlada por normas rígidas. No Brasil, sua liberação avança com passos lentos e cercada de polêmica. Já na Ásia, a fisioterapia tradicional é amplamente usada e conhecida como parte do sistema de saúde do país, mesmo que muitas vezes os efeitos sejam mais simbólicos do que comprovados. Em paralelo, cresce o debate sobre o papel do efeito placebo. Será que, sim, casos, a crença é o que cura? A linha entre a fé e a ciência, entre cura real e alívio psicológico, é mais tênue do que se parece. As ervas, nesse sentido, estão no centro dessa tensão. São cápsulas de natureza, mas também espelhos da nossa própria mente. O que você tomaria? Uma pílula sintética ou uma folha ancestral que promete o mesmo efeito? E mais importante, o que você acredita que funciona? O que era temido e perseguido passou a ser cultuado. Se antes a erva habitava rituais secretos ou servia de pretexto para prisões em massa, hoje ela brilha em clipes, filmes, camisetas e memes. A cultura pop transformou a erva em símbolo de rebeldia, liberdade e até estilo de vida. O que mudou? Talvez não a planta, mas o olhar da sociedade sobre ela. E como tudo que toca o imaginário coletivo, a erva virou personagem de sua própria narrativa. Nos anos 70, Bob Marley transformou a cannabis em um símbolo espiritual e político, levando sua imagem a multidões com uma mistura de reggae e resistência. Hollywood, que antes demonizava a planta em filmes como Reefer Madness, passou a tratá-la com humor ou crítica social. Títulos como Pineapple Express, TED e That 17 Shows. No YouTube, TikTok e redes sociais, a erva virou filtro, desafio, estética, de camiseta com folhas estilizadas e receitas de Space Brownies. A presença é tanta que, para muitos jovens, ela não representa perigo, mas identidade. Mas por trás dos holofotes fica a pergunta incômoda. Essa glamorização é libertação ou mais uma forma de controle? A cultura pop transforma tudo em mercadoria, inclusive rebeldia. Será que a erva, hoje tão descolada, ainda guarda algo de sua essência sagrada? Ou estamos consumindo só uma casca enquanto o verdadeiro pode se esconder na raiz? O mundo está mudando. Países que antes caçavam usuários agora distribuem licenças, cobram impostos e promovem eventos com ervas como atração principal. Empresas multinacionais investem bilhões. Cientistas patentiam sementes e o que antes era artesanal agora é embalado, rotulado e vendido como qualquer outro produto de prateleira. A erva caminha rumo à legalização. Mas será que isso significa liberdade? Ou estamos entrando num novo tipo de controle? Em lugares como o Canadá, a indústria da cannabis movimenta fortunas. Nos Estados Unidos, grandes marcas disputam o mercado como se fossem tecnologia de ponta. E no Brasil, o debate ainda se arrasta entre tabus, burocracia e interesses. Ao mesmo tempo, cresce o uso de engenharia genética para criar ervas mais potentes, mais resistentes e mais lucrativas. Será que estamos prestes a perder a diversidade natural em nome da padronização industrial? Será que ao regulamentar não estamos apenas trocando um tipo de proibição por um tipo de monopólio? Talvez o maior segredo da erva não esteja nos efeitos que ela causa, mas na forma como a humanidade insiste em controlá-la. Porque, no fundo, essa planta parece espalhar nossos próprios medos, desejos e contradições. E agora,
Olhando para o futuro, a pergunta que fica é: a erva será finalmente livre? Ou apenas servirá a novos senhores mais silenciosos, mais lucrativos e muito mais poderosos?